sobre a autenticação de segurança do banco de dados, tá? O intuito aqui é que o sistema emita avisos e informe aos usuários quando a senha é considerada fraca ou quando o usuário não tem senha no banco de dados. Então, assim, de imediato, a partir da versão 8.33, todas as versões a partir desta, vai ter essa informação, essa implementação que a gente fez no sistema, tá? E aí o intuito é o quê? É você ter uma segurança no seu banco de dados, colocar essa senha. Então, a gente está fazendo esse trabalho de não ficar sem senha no banco de dados e que essa senha também não possa ser uma senha fraca, uma senha que seja fácil de ser descoberta, tá? Então, assim, de imediato, atualizou a versão nos clientes, para o usuário sem senha, o sistema vai dar um aviso, tá? O usuário root sem senha, o sistema vai dar um aviso, mas vai permitir que o usuário continue até que ele tenha um tempo disponível para colocar essa senha no banco de dados, tá? E com a outra senha, a outra mensagem que ele vai apresentar, seria a senha fraca, e essa senha só vai ser apresentada a partir do dia 18/10. Então, assim, vocês vão ter um tempo bem grande para implementar isso nos clientes, irem nos clientes e colocar uma senha no banco de dados, uma senha forte. E é para isso que eu estou aqui, para explicar para vocês como fazer e as funcionalidades que o sistema trouxe para que isso seja feito de forma prática, tá? Bom, iniciando aqui, sempre que você acessar o sistema com a versão a partir da 8.33 do Connectus, o sistema vai dar um aviso quando o banco estiver sem senha, tá? E eu vou mostrar essa mensagem para vocês. Ó, a mensagem é a seguinte: o sistema detectou que a autenticação do usuário requer uma medida de segurança, código AS01, contate o suporte. Então, de imediato, sempre que o usuário root não tiver senha no banco de dados, memorizem AS01, tá? Então, nós temos o AS01 para senha e o AS02, que eu vou mostrar mais para frente, é a mesma mensagem, só que AS02, para usuários com senha fraca, tá? A senha AS01, como eu disse, é para o usuário que está sem senha no root, no banco de dados. Então, é imprescindível que você coloque uma senha nesse banco de dados para não correr riscos aí com o banco, tá? Ok? Então, essa é a mensagem, para sem senha. Mesmo assim, o sistema permite você continuar, tá? Então, não vai haver problemas com relação a acesso. Então, o cliente pode falar, olha, eu não vou por agora, eu não desejo fazer isso agora, não dá para eu fazer, eu quero fazer um planejamento. Então, ele pode continuar acessando o sistema da mesma forma, tá? E aí, eu tenho também a segunda mensagem. Vamos abrir aqui o sistema. A mensagem é essa. É a mesma mensagem, só que a diferença é o código AS02. Então, lembrando, AS01 sem senha, AS02 senha fraca, tá? E aí, isso requer que a gente tenha uma medida maior no banco de dados, colocar uma senha no banco de dados. Uma coisa que eu não expliquei para vocês é com relação à senha fraca, que agora é o ponto de onde a gente vai partir. O que é uma senha fraca? Senha fraca, ela é toda e qualquer senha que tenha apenas nome próprio ou nome simples, encontrados em dicionários, por exemplo, e escrito com letras minúsculas, tá? Então, toda senha fraca, ela entra nessa situação que eu passei aqui. Então, o que vocês precisam saber? Pôr pelo menos uma senha média a forte no sistema, tá? O que significa, por exemplo, uma senha média, para vocês entrarem já na situação de que o sistema não vai dar a mensagem? Bom, vocês precisam ter senha contendo letras maiúsculas, minúsculas e número. E com pelo menos 8 caracteres. Isso para que seja uma senha média, tá? Senha de média a forte, no mínimo, essas informações que eu passei para vocês, tá? 8 caracteres, maiúsculas, minúsculas e número, ok? Bom, antes de eu mostrar o sistema que a gente fez também para que facilitar vocês colocarem a senha no banco de dados, eu tenho uma informação para passar com relação à atualização da versão ou instalação, tá? Sempre que for uma instalação nova de banco de dados, o sistema ele não vai mais existir aquele usuário root, tá? Então, instalações novas em banco de dados, o sistema vai trazer já como padrão o HSYS, esse vai ser o usuário, tá? HSYS001, com a senha que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos imaginar, eu vou só simular que eu estou fazendo uma instalação nova para vocês verem a tela
como ele vai abrir, já com as informações preenchidas, tá? Então, eu renomeei algumas informações aqui para a gente conseguir abrir a tela de configuração de banco de dados. Tá? É uma ideia só para vocês verem como vai funcionar. Bom, quando vocês fizerem uma instalação com banco de dados, uma instalação nova, repetindo, o usuário que vai ser apresentado para vocês é esse, HCI001, e a partir de então, o usuário root deixa de existir nas versões com instalação nova, e com essa senha, tá? H maiúsculo, número 1, U de uva, número 2, N de Natália, número 3, E de escola, número 4 e S de sistema, tá? Então, percebam que é UNES com H maiúsculo e entre as letras existem números, tá? De 1 a 4. Então, essa vai ser a nova senha padrão do sistema, inclusive para empresas que forem preencher usuário root, porque o usuário root vai estar sem senha, podem colocar também essa mesma senha. Isso vai facilitar tanto o suporte aqui interno da UNES, quanto o suporte da CEAS. Então, para a gente se padronizar, vamos definir sempre essa senha aqui como padrão, tá? Então, anotem a senha, porque a gente vai trabalhar a partir de então com ela. Porque, por algum motivo, o cliente não sabe a senha, perdeu a senha, nós já vamos saber essa senha, porque ela vai ser um padrão seguido pela UNES e pela CEAS, ok? Então, era só uma informação que, a partir das versões novas com banco de dados, vai ser essa informação. O usuário root não vai estar mais instalado no sistema. Agora, para empresas que já tinham uma instalação pronta, feita, não vai existir esse usuário aqui, HCI001, porém, a gente vai permanecer com o root e colocar uma senha padrão que seja essa senha aqui, que seria o ideal para a gente trabalhar com os nossos clientes, tá? Então, eu não vou configurar o banco porque ele já está pronto, só vou renomear aqui as informações. Opa. Bom, e por fim, eu vou falar sobre um programinha que a gente criou para facilitar o preenchimento da senha. Então, assim, nós estamos limitando os acessos para que todos os clientes estejam com senha no banco de dados, mas pensando na CEAS e no nosso suporte, a gente também criou uma ferramenta que faça, de forma prática, cadastro a senha do BD, tá? Do seu root. Tá? Então, a partir da versão 8.33, todas as versões atualizadas, o sistema vai ter aqui dentro do local do arquivo dele, onde foi instalado o sistema, uma pasta chamada utilitários. Você vai abrir essa pasta e vai ter esse arquivo hconnex. Não importa se você está com o seu sistema aberto ou se todas as outras máquinas estão com o sistema aberto. Não há problema algum você colocar a senha do banco de dados com o sistema aberto, tá? Pode deixar o sistema aberto e usar esse programa. Como que esse programa funciona? Você viu que eu abri o programa e veio essa telinha aqui. Essa tela é basicamente a mesma tela que vocês acessam aí o RAID. E aí a praticidade que a gente trouxe é para que vocês não fiquem instalando o RAID no computador dos clientes, né? Para que vocês não tenham esse trabalho de baixar o RAID, instalar no cliente. Então, as novas atualizações a partir da 8.33 já terão esse arquivo dentro da pasta de instalação do sistema para facilitar, então, o preenchimento das informações sem que acesse o banco de dados pelo RAID SQL, tá? Então, essa tela aqui é uma tela de acesso, tá? Tela de login. Portanto, qualquer senha não pode ser preenchida aqui. Se, por um acaso, o usuário não saiba a senha do root, vamos supor que por algum motivo você precisa colocar uma senha, você quer alterar a senha, mas você não sabe, tá? Se o usuário root tiver sem senha, que vai dar aquela mensagem AS01, simplesmente vocês não vão preencher a senha aqui na frente e clicar aqui em conectar, tá? Porém, você tem uma senha no banco de dados, mas você não sabe qual é essa senha. A senha está lá no seu usuário root, por exemplo, é uma senha fraca, o AS02, porém você não sabe qual é a senha. Uma outra forma que a gente trouxe para a praticidade do sistema, tá? O que você vai fazer? A CEAS, tá? Vocês vão clicar nessa chavinha aqui. Essa chavinha vai trazer o login que vocês já conhecem, o login usual de vocês no sistema. Então, usuário suporte com aquela senha padrão, que é o dia mais 20 e a hora, o dia mais 20 e o mês mais 20, desculpa, tá? Então, a gente vai colocar aqui 29 e 29. E
conectar. O que o sistema faz aqui? Ele acessa o BD gravado lá na pasta de instalação e preenche a senha que está lá. Por quê? A senha que está lá é uma senha encriptada, então geralmente vocês não sabem qual é a senha e o usuário pode também não saber. Então o que o sistema faz? Ele lê o BD e joga a senha aqui. Então basta você acessar. Agora, se a senha estiver errada, não vai acessar. Se a senha no BD estiver errada, também não vai acessar. Tá? E aí, o que vocês poderiam fazer? Vamos voltar aqui. Nesse caso, vocês precisariam entrar em contato com o nosso suporte ou, uma outra forma, é vir aqui no local, apagar o BD ou renomear. Opa. Bom, só renomear ele aqui. Quando você abrir a tela, ela vai vir sem preenchimento. Percebam que a primeira vez que eu abri, ela já veio com os dados preenchidos, porque ela fez a leitura no meu banco de dados e preencheu essas informações, tá? Então, o segundo passo é vocês fazerem o preenchimento manual, tá? Então, vocês podem logar aqui preenchendo as informações manualmente e o sistema também vai obedecer essas informações. Bom, no meu caso, como eu sei a senha, que é uma senha denominada fraca, eu vou logar com ela e essa é a tela onde faz a alteração. Tá? Para os usuários Top, Uniski, Unisroot, não vai ser possível ficar modificando senha. Quando você clicar, por exemplo, eu vou clicar 2 vezes nesse usuário aqui, que é o Unisroot percentual, ele vai trazer aqui preenchido automaticamente as informações, porém eu não tenho a possibilidade de modificar, de pôr uma senha, de trocar ela, porque é uma senha padrão do nosso sistema. Então, a gente não permite que o usuário faça alteração. Se, porventura, o usuário, sem querer ou por algum motivo, já tenha alterado em algum outro lugar, é possível que ele grave aqui a informação. Quando ele gravar, o sistema substitui a informação que está no banco pela senha nossa senha padrão, tá? O único usuário que pode ser alterado aqui, no caso, é o root, que é a nossa finalidade, modificar os usuários roots colocando senha de média a forte, tá? Então, vocês vão clicar, por exemplo, no usuário root localhost, observando aqui, ó, que nessa coluna tem senha, todos os meus usuários estão com sim, que significa que todos têm senha, tá? Então, quando tiver não, atente-se, porque é preciso colocar. Da mesma forma que vocês podem entrar aqui para colocar uma senha forte, ou média, tá? Clico aqui 2 vezes no usuário root, ele modifica, e aí eu posso preencher uma senha. Lembrando, como eu disse, senhas com números. Eu vou mostrar a senha aqui, tá? Com letras maiúsculas, letras minúsculas e pelo menos um número, ok? Viu que ele passou a ser média, porque ele considera que eu tenho mais 8 ou a mais caracteres e tenho letras maiúsculas e números. Então, eu vou trabalhar com essa senha aqui, tá? Basta você fazer isso e gravar. Pronto, o sistema já mudou o localhost para a senha que eu defini. É preciso também mudar esse percentual. Os 2 roots, tanto o localhost como o percentual, devem receber a mesma senha, tá? Não esqueçam de preencher sempre nos 2 usuários. E grava. Nesse segundo caso, onde eu alterei o usuário percentual, que é o tipo de servidor percentual do root, o sistema pergunta se eu quero gravar o banco de dados, tá? O BD. Por quê? Dessa forma, o sistema já vai atualizar o seu arquivo automaticamente, sem a necessidade de você entrar manual e preencher. Porém, nesse caso, como eu renomeei o meu BD, então, nesse caso, quando eu colocar um sim, o sistema abre a tela porque ele não conseguiu encontrar o BD, tá? Quando você não renomeou o BD, ele está lá na sua pasta de instalação, simplesmente ele vai gravar sem te perguntar, sem procurar essa tela aqui, tá? Agora, quando você renomear, ele vai abrir a tela. E aí, no meu caso, ele já abriu a pasta padrão onde eu sempre acesso, que é o local da minha instalação. Simples assim, se vocês acessarem o BD, ele vai estar alterado com as informações novas que eu passei. Um detalhe importante para vocês saberem é essa tal de versão. Esse daqui veio agora, nessas versões aí. É uma versão beta, tá? Então, eu estou testando, já fiz modificações, algumas modificações. Então, já está no número 8, tá?
o sistema vai trabalhar com essa informação de versão. Ou seja, você fez a alteração no BD, lembrando que essa alteração eu posso fazer em qualquer máquina, que não seja o servidor. E aí eu fiz em qualquer uma das máquinas. As demais máquinas vão atualizar automaticamente, contanto que elas estejam com a versão 8.33 para cima, tá? Não basta você fazer, por exemplo, a alteração no servidor e falar o seguinte, olha, eu alterei, então quando vocês acessarem nas estações já vai estar ok. Não vai estar ok, porque eles têm que estar atualizados também. Não é só atualizar o servidor e colocar uma senha. Tem que as estações estarem atualizadas. Se não estiverem atualizadas, vocês vão precisar configurar BD por BD em cada uma das máquinas que usam o sistema, tá? Então, feito essa alteração de senha, vocês, assim que o sistema perguntar se você quer gravar com esse percentual, ele vai gravar num BD e as outras máquinas vão continuar trabalhando. Quando elas fecharem o sistema e abrirem novamente com a versão nova, já vai estar tudo ok, não vai barrar o BD. O sistema atualizar automaticamente de acordo com a versão que ele encontrou no banco de dados. Essas informações são guardadas por trás do nosso sistema para que a gente consiga fazer a atualização do banco de dados. Uma outra coisa que eu não passei para vocês é essa chavinha aqui, ó, se vocês perceberem, é uma forma de que o usuário não sabe que senha colocar no sistema e ele pode escolher uma senha, o sistema vai gerando senhas aqui aleatoriamente para que eles possam gravar essa informação, tá? Mas como eu disse, o ideal, nesse caso aqui do usuário root ou aquele HSys, é colocar aquela senha padrão, tá? Que eu já mostrei para vocês. Então, vamos trabalhar com aquela senha para facilitar o nosso atendimento e o atendimento de vocês, tá ok? Bom, o que eu queria passar era isso. Então, a gente finaliza por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem enviar um e-mail para o suporte@unis, a gente vai tirar todas essas dúvidas. Como eu disse, essa é uma versão beta, uma versão que não foi liberada até o momento, tá? Ela está em testes. Então, a partir do dia 29/9, vocês vão ter essa versão disponível para atualizar aí na máquina de vocês, fazendo os testes que vocês quiserem realizar, tá? E é isso aí. Eu agradeço a atenção de todos e um ótimo dia. Obrigado, Natália. Eu acho que foi bem esclarecedor. Acho que é um trabalho bem bacana aí que estamos começando a trabalhar, né? Eu acho que é importante esse trabalho mesmo, que vai de frente a um mal que a gente está passando aí, que é a questão de segurança, né? Ultimamente